Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e a convidada de hoje é a Nayara, ela é nutricionista e ela está congregando com a gente aqui na comunidade Metodista Brodowski. Ela vai estar falando um pouco do testemunho dela, da vida dela. Mas antes da gente começar esse podcast, eu quero te apresentar nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski, no Instagram como @igrejacmb e temos 2 canais no YouTube, fora esse que você está assistindo aqui. Temos o Cortes CMB e o Nostalgia CMB. Então, se você ainda não é inscrito em nenhum, é muito importante você se inscrever, deixa o teu comentário aí e compartilha esse vídeo, esse testemunho aí para o máximo de pessoas que você conseguir. Seja bem-vindo ao podcast CMB, Nayara. Muito obrigada, pastor. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho da minha história. Espero que quem esteja assistindo possa se identificar também com um pouquinho da minha história. Só agradecer pela oportunidade. Começa falando, você é de Brodowski mesmo? Sim, sou de Brodowski, nasci aqui, cresci aqui, tudo aqui. Embora sempre estudei em Ribeirão, né? A gente viaja todos os dias, mas a vida é aqui mesmo. Aqui na cidade, os seus pais faziam o quê? Tua mãe? Fala um pouquinho do contexto da tua família para a gente poder entender, se você tem irmãos, né? Tá. Minha mãe veio do Paraná, né? Para Santo Antônio da Alegria, depois acabou se mudando para Batatais para trabalhar. E meu pai trabalhou anos e anos na São Bento, o pessoal deve até conhecer ele, o Siqueira, né? Muito conhecido. E ele fazia linha de passos, né? Aí acabava passando ali na rodoviária, e aí a minha mãe ficava ali meio de fora, conversando com a amiga dela, aí falaram, olha, tem um cobrador bonitão ali no ônibus. E aí eles começaram a sair lá fora para ver ali o cobrador, né? E aí o meu pai, eles começaram a conversar, namorar, né? Casaram, vieram para Brodowski. E aí começou a história. Ali naquele momento não era ainda um lar cristão, né? Uhum. Mas a minha mãe, ela sempre foi de uma denominação cristã, no momento ela estava afastada, e foram se passando os anos, né? E aí o meu pai começou a sentir um vazio, que ele não sabia definir o que era. Tô sentindo um vazio, tô precisando de alguma coisa que eu não sei. E aí a minha mãe disse, poxa, é Deus. Mas e agora, o que eu faço com isso? Preciso ir numa igreja, né? Então, aí algumas pessoas aconselharam, vai em tal, vai em tal. E aí minha mãe falou, olha, eu sempre fui naquela igreja, eu sempre gostei, e seria bom se a gente fosse, né? E aí ele ficou. Bom, ela disse, você ora e vê o que Deus prepara. Se Deus te tocar para ir lá, e ele pensou, como será que é isso, né? Falou, Deus, me dá uma direção. Eu só sei que com o vazio que eu tô sentindo, eu não posso continuar. Aí, determinado domingo à tarde, vida normal, veio um tio meu lá de Rifaina, bateu lá. Nossa, que surpresa, meu Deus, né? Quanto tempo, vieram visitar? Não vim visitar, vim a mandado de Deus para levá-los na igreja. Olha que bacana. E ali foi onde tudo começou. Meu pai ficou maravilhado. Parte entende, parte não entende, né? Minha mãe ficou muito feliz de retornar à casa de Deus. Eu tinha por volta de 8 anos já. E no próximo culto já era batismo. E meu pai batizou, né? E ali começou a jornada dele na fé cristã. Minha mãe retornou. Deus fez muitas promessas, né? Aí logo depois veio meu irmão, né? Eu tenho apenas um irmão. Eu sou 9 anos mais velha que ele. Você tem quantos anos? Eu tenho 31. 31. Isso. Teu irmão tem? Vai fazer 22. 22. Então, assim, aquela... Não, para 22, né? Eu fiquei para trás. E eu sempre fui aquela irmã meio mãe dele, assim, né? Graças a Deus, a gente tem um relacionamento muito bom, muito afetuoso, né? E ali, desde muito criança, eu conheci o Senhor e já me encantei com ele. Essa questão de... Você conheceu a palavra, então, desde muito pequena, né? 8 anos. E o meu prazer era estar na casa de Deus. Ainda muito pequena, como o pastor conversou com a gente hoje, o que a gente tem visto nos nossos dias, as crianças se derramando ali na presença de Deus, sentindo, né, o Espírito Santo. Isso me faz me recordar quando eu era criança também, que eu também queria sentir aquela, né, aquele fogo, né? E aquilo me sustentou por muito tempo, né? Eu lembro de criança passar, assim,
pelo quarto e ver meu pai lendo a Bíblia. E meu pai bacana. sempre falava da palavra para mim. E eu pensava assim, eu quero ser igual a ele. Eu acho importante você falar sobre isso, que a gente tem falado em alguns podcasts sobre isso. A importância dos seus pais estarem orando dentro de casa, estar lendo a Bíblia, que gera uma identidade no filho, né? Sim, com certeza. É aquela coisa, o teu filho vai aprender a ler na Bíblia vendo você com a Bíblia aberta dentro de casa, vai aprender a orar vendo você orar dentro de casa. Toda certeza. Não é nada forçado, né? Não. Vai criando um convívio ali dessa maneira. Essa é a imagem que você tem do teu pai ali. Sim, eu tenho meu pai ali no quarto, ali sentado com a Bíblia na mão, lendo. E aí ele falava, eu via ele conversando com as pessoas sobre a palavra Siqueira. E ele falava e eu pensava assim, eu quero ler também, porque eu quero conversar com ele, eu quero saber, né? Quando ele falava de alguma coisa, eu falava, pai, eu li isso aí, é verdade. E assim foi como eu aprendi a ler a palavra, foi vendo meu pai. E assim, a família da minha mãe, como era dessa determinada denominação, todas as mulheres já tinham envolvimento com a música, né? Todas tocavam na igreja. Então, eu recebi essa herança aí, esse desejo de querer tocar. Da parte da sua mãe? Da parte da minha mãe. Ah, legal. Né? Então, a irmã dela, a sobrinha, todos tinham... Mesmo que às vezes não tocavam na igreja, mas tinham conhecimento, né? E de tocar teclado, o órgão, né? E aí, eu me encantei. E com 9 anos, eu comecei a estudar, né? Para tocar. E foi ali uma jornada, não tinha condição de comprar um instrumento. E ia na casa de um, ia na casa de outro estudar, mas não desistia, não. Falava, não vou desistir. Às vezes alguém me emprestava um teclado. Eu não cheguei a fazer teste para tocar na igreja, mas eu tocava, assim, em visitas familiares, em algumas reuniões, né? E em casa, tocava sempre, né? E aí, quando meu irmão tinha 2 anos, foi quando Deus fez uma obra muito bonita na nossa vida, porque de algum momento, assim... inespecífico, ele começava a chorar. Chorar, um choro sentido, e ninguém sabia de onde estava vindo aquilo. E a gente estava passeando na casa desse meu tio, que veio convidar, né, os meus pais para ir para a igreja. E ele sempre foi um homem de Deus, assim, com uma autoridade espiritual, que você olha e falava, nossa, que autoridade, que bonito. E aí eu ali tocando no órgão, meu irmão chorando, e minha mãe aflita. Nayara, para de tocar, você não tá vendo que seu irmão tá chorando? Meu Deus, você tá tocando e ele tá chorando, é muita coisa ao mesmo tempo. Aí eu dei aquela entristecida, assim. Aí meu tio levantou, falou assim, olha, você vai tocar o hino tal. Era um hino que falava sobre paz. E ele falou, ao som desse hino, o espírito que tá atormentando o Gabriel, fazendo ele chorar dessa forma, vai embora. Aí ele discerniu que tinha algo espiritual acontecendo ali. Vai embora. E aí eu comecei, tinha ali meus 11, 12 anos, comecei a tocar. Conforme ia tocando, o choro ia diminuindo, chegou na última estrofe do hino, cessou. Parou. Nunca mais. Olha que legal. Pela graça de Deus, né? Então, assim, foi uma obra muito bonita através da música. E assim a gente foi crescendo. A minha família, praticamente toda materna é dessa denominação, então a gente estava sempre juntos, louvando a Deus, né? Mas aí, o que acontece? Eu acabei a escola, comecei a trabalhar o dia todo e estudar à noite, né? Aí começa a correria da vida, né? E você já tinha quantos anos já? Eu já tinha 17, 18. E aí eu trabalhava o dia inteiro no Bartolomeu, trabalhei ali 5 anos, e estudava à noite. Foi quando eu passei no curso técnico de nutrição em Ribeirão. Aí passa dia, passa outro, trabalha no sábado. Ai, tô cansado para ir na igreja hoje. Ai, tô cansado para orar hoje. Amanhã eu oro. Vai ficando sempre para amanhã, né? Ai, amanhã cedo eu vou no culto de jovens. Ai, acordei cansada, né? E vai entrando ali uma determinada frieza no coração da gente. Só que é tão sutil que a gente não percebe, né? Mas uma coisa, toda a minha vida, eu nunca perdi, que foi o temor e o desejo pela presença de Deus. Por mais que a minha carne ali tava, ai, amanhã eu faço, ai, amanhã eu oro, ai, eu tô cansada, aquela chama ainda tava ali, né? Bom, conheci meu ex-marido no trabalho, começamos a namorar, ele chegou aí para a igreja. Só que nesse meio tempo, eu já estava mais abalada, assim, sabe? E eu confesso, né, que o senhor sabe disso, que eu falava assim, ai, senhor,
eu acho que eu quero ser normal. Parece que eu quero ser normal, parece que eu quero ser igual às outras pessoas. Eu não quero ficar, assim, às vezes, angustiada, preocupada, pensando, ai, não orei, ai, não fiz isso, ai, não fiz aquilo. Parece que as pessoas não são assim, né? Porque até então eu tinha crescido naquele mundo. Casa, escola, igreja. Igreja, casa, escola. Desde pequeno. Casa, trabalho, igreja. E aí, de repente, eu saí para o mundo. Só que eu nunca tive vontade de voar muito alto. Ah, eu quero ir para o mundo e aproveitar tudo que eu tenho direito. Mas eu queria ficar ali na minha. Eu queria, sabe, como eu estava numa denominação que às vezes tinha algumas regras quanto a se vestir, tamanho de cabelo. E aí eu achava que aquilo, para mim, era muito pesado e eu queria ser diferente. Né? E aí foi... Isso, teus pais eles pegavam no teu pé ou não? A minha mãe nunca foi de pegar no meu pé, né? A minha mãe sempre Eu fala... falo porque tem aqueles pais que são mais de oração, né? Tipo, sempre convida, mas não é aquela coisa de ficar brigando nem nada, é sempre orando, Eu ia né? muito na igreja. Minha mãe brigava porque eu queria ir muito. Mas de novo, Nayara. Mas de novo. Ah, de novo. Porque, primeiro, que o meu prazer era estar na casa de Deus. E segundo, que é ali que era o meu convívio, né? Os jovens, minhas amizades, eram tudo ali, né? E eu batizei muito nova. E minha mãe falava, você tá muito nova para batizar. Você tinha quantos anos? 12. Eu tinha por aí também, acho que 12 para 13. Você tá muito nova. Então, minha mãe era mais realista, assim. Eu acho que por conta dela ter batizado muito nova, de algumas coisas que... Hoje eu entendo que talvez ela quis me preservar, né? E meu pai sempre... Olha, Nayara, não esquece. Nayara, o temor de Deus, não vai longe. Né? Então, assim, tinha sempre essas vozes, mas não impondo, né? E aí, eu terminei o curso técnico, né? E eu falava assim, queria tanto fazer uma faculdade... Mas não tinha condições. Mesmo trabalhando, né? Era impossível. Impossível. E desde pequena, o Senhor prometia para mim assim, olha, aquilo que te faltar, eu vou te suprir. Né? O desejo do seu coração, os seus sonhos, coloca na minha mão. Aquilo que você não pode, eu posso. E eu falei, Senhor, eu não posso, mas eu sei que tudo podes. Então, não tinha tempo para estudar para vestibular, né? Porque já estava trabalhando, já estava na vida. Falei, Senhor, eu vou estudar o que eu consigo e vou. Fiz o primeiro Enem, nada, não passei. Aí, segundo ano, falei assim, tô frustrada, não vou prestar, não é para mim. Fiquei revoltada. Aí, não fui. Nesse tempo, eu fiquei estudando inglês e tal, fui me ocupando, porque eu sempre gostei muito de estudar. Né? Estudar foi sempre algo que me preencheu. E aí, no terceiro ano, eu falei, depois de formada, por que não? Vou tentar de novo. Tentei. Prestei a prova, tirei o Enem, né? Tirei uma nota boa. E aí era aquela época que você entrava no site do ProUni, né, aquele programa universitário, e você ia tentando as bolsas de estudo. E aí eu tinha me desiludido um pouco da nutrição, né, porque o curso técnico ele é muito prático. E aí você aprende muito a questão de restaurante, cozinha. E o meu negócio é clínica. Eu gosto da clínica. E aí eu falei, quer saber? Nutrição não é para mim também, não. Pus administração, pus letras. Aí a gente tinha 5 dias para trocar a opção da faculdade. Porque aí você entrava, via que a sua nota tinha ficado abaixo, você tinha a opção de procurar outra coisa. Aí, no último dia, um colega do trabalho passou e falou assim, e aí, Nayara, já se inscreveu em nutrição? Aí eu, nutrição? Não. Aí entrei. Aí, naquele ano, o Claretiano de Batatais estava dando 14 bolsas. Eu falei, Senhor... Nessa área? Na área no curso de nutrição. Falei, não. Era inédito, nunca tinha tido. Falei, vou tentar, né? Quem sabe? Aí, naquele dia, naquele Enem ali, eu consegui passar em letras, né? Na Barão. Consegui passar em letras também no Moura Lacerda e passei na nutrição. Falei, e agora? Falei, Senhor, qual é a direção da minha vida? E assim, eu me apaixonei pela nutrição, estava no colegial ainda. E naquela época, a nutrição não era tão falado quanto é hoje. O máximo que a gente sabia de nutrição era um programinha de televisão, que às vezes passava alguma coisa, né? E hoje é bacana, né? Porque tem vários conteúdos, né? Muito, né? A internet está disseminada. E aí eu falei, Senhor, eu acho que o meu coração é da nutrição, eu vou, né? E fui para a nutrição, continuei trabalhando o dia todo, estudava à noite. Marquei meu casamento. 6 meses antes de eu me casar, meu pai descobriu um câncer na próstata. E aí foi um susto, né? Aí já começa, a mente já vai, meu Deus, e agora? Se aconteceu pior, né?
E eu estava naquele esquema. Às vezes eu ia num culto, ficava 10 sem ir, era assim. Isso o teu ex-marido te acompanhava ou não? Era só você? Era só você nesse tempo. Era Vai só ficando eu. mais difícil, né? Aí meu pai também já foi dando uma afastada, minha mãe também deu uma afastada, e foi indo assim, sabe? Cada um foi parando, parecia uma fila. Uhum. Só que, louvado seja Deus, meu pai descobriu muito a tempo, né? Acho que por isso é a importância da gente fazer os exames todos os anos, fazer um check-up, né? Os homens fazer o exame do PSA, que é um exame de sangue, né? Ali meu pai já descobriu que tinha uma alteração, já fez biópsia, já fez cirurgia, não fez químio, não fez rádio, não fez nada. Louvado seja Deus. E aí a gente passou por essa prova aí, vamos dizer, né? E aí me casei, né? No último ano da faculdade. Todo mundo falava, você tá louca? Porque eu tive que sair do serviço, abrir mão do meu serviço registrado, de toda aquela estabilidade, para estagiar, para conseguir o meu diploma, né? Falei, bom, senhor, tá nas tuas mãos, porque se eu vim até aqui, eu não vou parar, né? E eu consegui a bolsa 100%, não pagava nada da faculdade. Você conseguiu 100%. Pagava absolutamente nada, né? E tem o transporte aqui da cidade, que é gratuito, então, assim... Era só ir. Era só ir. E estudar. Era só ir e dar o melhor de si. Fui me encantando pela clínica. Aí um dia uma professora me chamou e falou assim, Nayara, eu acho que você tem muito perfil para prestar o aprimoramento, a especialização lá do HC, da USP. Eu falei, eu? Imagina, eu. Porque eu sempre fui uma pessoa, infelizmente, que ficava pensando, imagina, eu. Não pensava assim, é verdade, eu posso mesmo. Aí eu falei, vou prestar a prova, então tá bom. Prestei no último ano e fiquei ali na lista de suplente. Mas aí um pessoal desistiu, porque esse pessoal que presta para um monte de coisa, né? E eu só tinha prestado aquilo. E passei. Meu Deus. Falei, e agora? E aí eu comecei a estudar, né, lá no HC. E foi onde eu entendi que o meu chamado na nutrição é trabalhar com doenças crônicas, né? Então, ali eu trabalhava com mulheres com síndrome do ovário policístico, pacientes com gordura no fígado, né? Que é a esteatose hepática. Acho que é até interessante você falar sobre isso para as pessoas entenderem. Qual que é a tua área, assim, hoje? Você é especializada em qual área? Isso. Aí, lá no HC, nesse 1 ano, né, de especialização, eu trabalhei em todas as áreas ali de doenças crônicas, né? Então, trabalhei no transplante de medula óssea, porque a especialização você trabalha, né? Você trabalha lá e você ganha uma bolsa. Então, você tem uma parte do curso que é atender as consultas dos pacientes, né? Os pacientes que vão para a consulta da nutrição, e a outra parte você discutir artigos, né? É isso, né? Especialização durante 1 ano. Aí, eu já me especializei, então, em trabalhar com pacientes com diabetes, com hipertensão, com câncer, né? Todas as doenças crônicas não transmissíveis que a gente fala, né? Então, quer dizer, por exemplo, a tua área que você atua já está acima. Tem algo acima disso ainda ou não? Tem. Tem? Sempre tem. A nutrição... Tem algumas pessoas que falam hoje em dia que ela já expandiu tanto, né? As pessoas já... É uma ciência a nutrição, né? Que as pessoas já estão começando a falar que os nutricionistas, assim como os médicos têm uma área específica, também vão precisar ter. Então, a gente já tem hoje nutricionista especialista em rim, especialista em doença cardíaca, especialista só no esporte, só na estética. Entendi. Né? Então, assim, já tem muito claro essas áreas. Então, quanto mais se envolver nessa área, amanhã... Eu falo assim, a oportunidade amanhã de se ampliar e virar algo médico é bem próxima. É bem próximo. Legal. É bem bacana. Aí, no final da especialização, eu recebi um convite de uma das minhas professoras para fazer o mestrado ali na USP. Né? O mestrado é você desenvolver uma pesquisa científica, né? E eu fui para uma das áreas que eu jamais achei que eu conseguiria, que é na área renal, na área de rins, né? É uma área muito difícil da parte nutricional. São pouquíssimas nutricionistas que atuam nessa área. E aí eu falei, bom, só pode ser o senhor, né? Falei, senhor, eu tô indo, né? Eu pensava assim, não tenho condições de pagar, mas se tá aparecendo essas oportunidades, eu vou abraçar, seja lá como for. Né? E aí exige que você tenha um conhecimento pelo menos básico em inglês, né? Porque a prova para você entrar, ela é em inglês, né? Então, você lê um texto em inglês da área específica, você responde perguntas,
Os artigos que você usa científicos, a maioria deles são em inglês, né? Então, você precisa aí ter um conhecimento básico. Que aí, lembra que eu falei que naquele tempo que eu não consegui passar no Enem, eu estudei inglês, já era Já Deus serviu. falando, ó, tô aqui preparando o seu terreno, né? Bom, continuei ali. Aí, no final de 2017, quando eu estava terminando o aprimoramento, eu comecei a passar por muitos problemas na minha vida pessoal, no meu casamento, né? E, às vezes, até problemas de compreensão do meu companheiro com o que eu estava fazendo, né? Porque eu penso, você acabou se aprofundando muito Me aprofundando muito. na área do estudo, né? E se dedicando nessa área. Eu ia te perguntar até sobre isso, né? Como é que foi ficando essa questão pessoal aí. Porque, assim, tinha-se a ideia de que ele sempre me apoiou, né? Então, ele me conheceu no técnico. Então, passou o técnico, passou o inglês, passou a faculdade. Então, tinha-se a expectativa de que você vai terminar a faculdade, você vai trabalhar. Mas, dificilmente, a gente consegue sair da faculdade e trabalhar. Hoje, a faculdade é um up, mas é um pontapé. Só que o que você vai fazer depois que vai te direcionar para as coisas, né? E aí eu tive inspirações das minhas professoras. Eu olhava as minhas professoras, aquelas que eu mais admirava, e eu via que elas tinham construído esse caminho. Então, eu pensei, é espinhoso, mas eu tenho que passar. Eu tenho que passar agora, deixar de ganhar um salário, às vezes ganhava menos da metade do que eu ganhava para poder ter a bolsa, mas eu sabia que aquilo era um caminho, eu tinha que passar por ele. Só que aí a minha vida pessoal foi virando de cabeça para baixo, né? Bom, aí em 2017, eu recebi a visita de um profeta na minha casa, né? Isso ainda casado. Casada, né? Eu namorei 5 anos essa pessoa e eu fiquei 5 anos casada, né? Fiquei 10 anos 10 anos com ela. 10 anos com essa pessoa. E aí recebi esse irmão, que era da denominação que eu ia, só que de outra cidade, ele teve uma revelação que precisava vir na minha casa. E aí ele veio, pregou pra gente, pregou pra mim, pregou, né, pro meu companheiro. E, assim, aquele dia eu me lembro de ficar abismada, assim, com a revelação que ele teve sobre até a vida do meu companheiro, que era uma pessoa mais reservada, de como Deus rasgou, assim, né, para falar, sou eu próprio falando com vocês aqui. E aí ele deu 2 sentenças. Ele disse assim, eu vejo aqui prosperidade, né? Nessa casa. Eu vejo, inclusive, criança correndo, né? E eu tinha descoberto a síndrome do ovário policístico e eu achava... o médico já tinha me alertado que eu teria dificuldades para engravidar. Mas vocês estavam tentando Tava, seja o que Deus quiser. Apesar de eu estar estudando, né? Eu pensava, seja o que Deus quiser, né? Mas não vinha. Descobriu por conta disso. Não vinha. Aí ele falou isso, né? E que Deus tinha coisas maravilhosas para fazer na nossa vida. Em determinado ponto, ele olhou para o meu companheiro e falou assim, olha, Deus me mostra que ela tem um lindo caminho, só que ela vai precisar de alguém ao lado dela. Se você pestanejar, o Senhor vai te tirar, porque ela precisa seguir. É plano. E aí ele falou, olha, eu vejo um espírito de depressão rondando ela. E você estava sentindo alguma coisa, não? Nada. 2017, assim, eu estava atribulada porque... Passando esses momentos. Mas é aquela coisa da vida, né? Vem a dificuldade aí. E aí eu fiquei com aquilo no meu coração. Ainda. Só que o que eu fiz? Eu esqueci essa parte. E eu pensei, ele viu uma menina correndo aqui dentro dessa casa. Então, meu Deus. E eu me agarrei a isso. Dali para frente, só para trás. As coisas só pioraram. A gente começou a passar por dificuldade financeira. Aí começou um desastre. Vai desencadeando, né? Um desastre. Aí eu fui para o mestrado. Para o mestrado eu ganhava uma porcentagem maior da bolsa. Conseguia colaborar mais em casa, né? Ajudar. Mas a dificuldade já tinha se instalado desse 1 ano que eu tinha ficado ali ganhando menos, né? Então, assim, a dificuldade já estava ali instalada. E aí eu comecei a mudar. Mudei da minha casa para a casa da mãe dele. Aí não deu certo. Aí mudei da casa da mãe dele para a casa da minha mãe. Isso tudo junto. Aí da casa da minha mãe, voltei para essa casa. Dessa casa, voltei para casa... Sei que, assim, em 5 anos de casado, a gente mudou 8 vezes.
E a cada vez que a gente mudava, era móveis que se perdia, porque não ia caber, era outros que tinha que comprar. E ali eu comecei já a entrar num estado depressivo, porque eu comecei a ver os meus sonhos desabar. E aí, com isso, vinham palavras malditas, né? Tá vendo? Se você não tivesse escolhido esse caminho. Tá vendo? E se, né? E o que aconteceu? Por eu estar já naquele processo, né, mais deprimida, mais entristecida, eu fui, acho que, acreditando naquilo que estava sendo dito. Ah, é verdade. Eu não devia ter escolhido isso. Ah, é verdade, né? E aí, a minha mãe queria muito ser avó, né? Enfim. E nesse meio tempo, eu voltei para a igreja. Eu comecei a ir na igreja novamente. E através de eu ir na igreja, o meu companheiro começou a ir de novo, e a minha mãe começou a ir de novo, e o meu pai, meio que devagarzinho, começou a ir de novo, né? Então, a gente começou a entrar ali na presença de Deus. Eu fui morar com a minha mãe, fiquei 5 meses ali morando com ela, né? Porque a gente acabou alugando a casa que a gente tinha para poder juntar um dinheiro e depois a gente voltava, né? Então, A casa era de vocês, então? era financiada, né? Então, a tá. gente pagava uma prestação um pouco alta. E aí a gente teve essa ideia aí para conseguir levantar um dinheiro, né? E aí morei ali com a minha mãe. Nesse tempo, o pai do meu pai adoeceu, né? Teve uma demência senil, né? Ele ficou muito debilitado, ele perdeu a visão. Então, minha mãe cuidou dele, assim, como se fosse o pai dela, né? E ali, por volta de abril, né, 4 meses que eu estava morando com ela, já vinha nesse processo de cuidar dele já havia 2 anos. Ele faleceu, né? Eu estava junto ali no momento. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa realmente falecer. Então, foi algo muito impactante para mim, né? Até então, eu estava tendo, assim, sintomas depressivos, mas até então estava, como se diz o outro, empurrando com a barriga, né? Bom, a partir do momento que meu avô faleceu, eu entrei em desespero, porque eu comecei a ter um medo que eu não sabia definir de perder minha mãe. E eu comecei a orar para Deus não levar minha mãe. A minha mãe tinha 46 anos. E ela, Mexeu contigo. aparentemente, não tinha enfermidade nenhuma. Ela tinha pressão alta, teimosa para tratar, né? E aí eu comecei a orar. Senhor, não leva minha mãe. Senhor, tô com medo de perder minha mãe, né? E eu achava assim, nossa, a morte do meu avô realmente mexeu muito comigo. Comecei a orar. Nesse meio tempo, ela disse para mim assim, olha, Nayara, Deus fez uma promessa que viu uma menina lá na sua casa, que nome, né, que você gosta, tal. Aí eu falei, mãe, eu gosto bastante de Luísa, é um nome que eu amo. Ah, então, vamos comprar roupa para Luísa? E ela começou a comprar roupinha. Ela creu tanto naquela promessa. E ela começou a comprar roupinha e a gente, sabe, envolvida naquele sonho. E eu angustiada. E eu falava assim, senhor, não deixa minha mãe embora antes dela ser avó, não. Mas você acha que ela pode ter feito esse tipo de coisa também para, de alguma maneira, te ajudar ali, te incentivar com Me algo? incentivar. Ela estava vendo o jeito que você estava já ou não? Tava. Percebendo? Tava. E ali foi como se diz, uma esperança, né? Ela queria muito ser avó, né? E aí, passou-se o tempo, a pessoa que estava morando na nossa casa acabou devolvendo a casa e a gente voltou para nossa casa ali, né? Comprou os móveis de novo, pintou a casa de novo, toda aquela questão. Bom, num dia, como menos esperado, Dia dos Pais, minha mãe foi para casa de uns parentes, né? Passear e tal. E naquele dia eu já acordei meio triste, assim, né? E aí ela me ligou perto da hora do almoço, eu fiquei olhando o celular, assim, tocando mãe. E eu fiquei olhando, assim, sabe quando você fica sem reação? Aí eu falei, Deus, um dia o meu celular não vai tocar mais, escrito mãe. E aquilo entristeceu. Aí atendi o telefone, porque minha mãe e meu pai cuidou do meu avô 2 anos, e no final de semana que eles foram viajar para a casa desses parentes, que eles falaram assim, nossa, esse final de semana a outra pessoa vai estar cuidando, a gente vai esparecer a cabeça. Quando eles voltaram foi quando meu avô passou muito mal, teve um declínio, e dali foi a óbito. Ah, eles não estavam aí. Não. Aí voltaram correndo e vai para o hospital, aquela vida. Aí minha mãe me ligou, aí eu falei, mãe, você tá aí e tal?
nossa, faz pouco tempo que vocês estiveram aí e nós nem sabia que quando vocês chegassem ia acontecer tudo aquilo de ruim. E ela disse assim para mim, Nayara, você acredita que quando a gente chegou aqui, seu pai colocou o carro no mesmo lugar que ele pôs da outra vez? E o meu coração doeu. E aí eu falei, nossa, que coisa estranha que eu tô sentindo, mas passou. Aí ela falou, bom, mas enfim, a gente vai embora no final do dia, tá? Tudo bem, beleza. Desligou o telefone, eu fiquei chateada, assim, sem saber por quê. Aí meu companheiro saiu para ir na casa da mãe dele, eu fui lavar uma louça e senti atrás de mim passar assim como se fosse um vento, mas não era uma presença legal. Arrepiei o corpo, senti um Tipo uma mal-estar, opressão. uma opressão. Pegou nos meus ombros aqui e abaixou com tamanha força que eu não conseguia mexer os braços. Eu não conseguia mexer. Parei o que eu estava fazendo, deitei na cama e fiquei esperando aquela sensação passar. Bom, passou um tempo, minha mãe mandou uma mensagem, Nayara, já chegamos bem, chegamos em paz, né? Beleza. A gente estava congregando juntas, a gente estava indo na igreja juntas. E aí uma das últimas palavras que a gente ouviu junto era sobre o perdão, né? Sobre o perdão que Deus nos dá, né? Daquilo que se foi, Ele não se lembra mais quando Ele nos perdoa. E eu lembro da minha mãe sorrir para mim nesse dia. Aí, ainda naquele domingo, fui na igreja, tal, aquela sensação. Tava a sensação estranha, mas estava correndo a vida. Aí a gente saiu, deu uma volta, de repente meu celular tocou, era a vizinha da minha mãe. E eu, oi, nossa, que você tá louca? Me ligando 11 horas da noite? Não me passou, pastor, pela cabeça em nenhum momento que tinha alguma coisa ruim acontecendo. Nayara, eu tô te ligando porque sua mãe passou mal. Falei, mas o que aconteceu? Nayara, é grave. Ela tá no hospitalzinho. Aquilo já perdi as pernas. Sentei, fomos indo pro hospitalzinho. E aí o esposo dessa minha vizinha veio encontrar a gente pelo meio do caminho. E ali o meu irmão já falando, olha, ela estava bem, ela chegou de viagem, ela me abraçou, ela fez a janta. A hora que ela deitou para dormir, ela sentiu um mal-estar, sentiu falta de ar. E dessa falta de ar, ela perdeu os sentidos e desmaiou. Só que o médico falou que o pulso dela estava 0. Nossa, pastor, a hora que ele falou isso, né? Eu falei, meu Deus, que isso? Que isso que está acontecendo? E ali foi, né? Ela, depois de 40 minutos de massagem cardiopulmonar, ela voltou. Eu entrei para vê-la, eu conversei com ela, mas ela já estava em coma, né? E aí mãe, fique em paz, nós estamos orando pela senhora, eu te amo, nós estamos aqui. Enfim, não houve jeito, né? O dia dela tinha chegado. Foi no mesmo dia? No mesmo dia. Naquela madrugada ali por volta das 3 horas, né? Ainda chegamos aí até para o São Francisco em Ribeirão, né? E ali na minha cabeça, não, tá indo para São Francisco, vai fazer exame, vai internar, não, mas assim, né? Depois eu fui entender que era muito grave mesmo, né? E ali o meu chão desabou, né? Meu chão desabou, porque o meu irmão tinha acabado de fazer 18 anos. Então, eu acho que aquele ali foi o gatilho, foi a gota que faltava para o copo transbordar. Que eu já vinha ali com aqueles sintomas depressivos. E segurando tudo isso? Segurando, aquelas dificuldades financeiras, as dificuldades, né, no casamento. E aí veio, né, a morte dela tão rápida, ninguém entendia, ninguém sabia o que estava acontecendo. Foi para o IML, porque teve que fazer autópsia, né? E aí descobriu que tinha uma doença cardíaca, né? E por conta dessa pressão alta mal controlada, acabou gerando aí um edema no pulmão, que a gente fala água no pulmão, e deu a parada cardiorrespiratória. E aí o meu mundo desabou, né? Porque eu falei, e agora? Eu não sei viver num mundo sem minha mãe. Né? A gente era muito próximo, era aquela coisa de... Mãe, eu quero comprar essa blusa, o que a senhora acha? Eu acho que é bonita. Então eu vou comprar. Sabe assim? E ali, alguns familiares chegou e falou, olha, Nayara, você vai precisar ajudar seu pai, ajudar seu irmão. Eles estão muito desnorteados. E vai eu mudar para casa do meu pai de novo. Vai eu largar. E aí, nisso, o meu ex-companheiro falou, agora não tem jeito, eu acho que não é pra gente ficar com essa casa mesmo, não. Vendeu a casa. Aí pagou a dívida no banco, a gente se livrou daquela dívida. Só que no meu coração estava partido, né?
Então, foi essas... Eu já pensava assim, nossa, eu já perdi presentes de casamento, eu já perdi móveis, agora eu perdi a casa, eu perdi minha mãe. Aí foi entrando numa sequência de perdas. Eu me lembro de ficar até 4 horas da manhã, esfregando, fazendo faxina, porque eu não conseguia dormir. E eu chegava num nível de exaustão e não dormia. Não dormia. E para mim aquilo era luto. Eu não imaginava que aquilo fosse já uma depressão misturada com luto. Voltei a morar com meu pai, eu demorei quase um mês para conseguir voltar para minha pesquisa. Porque na minha pesquisa eu estava estudando sobre inchaço em pacientes com doença renal, né? Então, eu ia até o Hospital das Clínicas, eu pegava os pacientes que tinham inchaço e aí fazia um exame de bioimpedância neles. Aí, esse exame mostrava para mim quantos quilos de água eles estavam no corpo do porquê eles estavam inchados. E eu precisava de 200 pacientes. Nessa época, eu tinha o quê? 120. Eu estava praticamente pouca coisa para depois, no meio da pesquisa, né? E aí, nessa fase, eu tive que passar por uma prova, né? Que a gente passa, que chama de qualificação. Então, você apresenta o seu trabalho para uma banca, para eles verem, olha, seu trabalho está ok, você pode continuar. Olha, seu trabalho não está ok. Então, se você já passa por esse julgamento. E eu tinha essa prova marcada 40 dias após a morte da minha mãe. Nossa. E aí eu comecei a ficar muito doente, comecei a ter gripe atrás de gripe. Então, desde que ela morreu até esses 40 dias pós-morte dela, eu não sarei de uma gripe. No dia da qualificação, se fosse para remarcar, ia demorar muito tempo, ia ser muito oneroso, né? Ia demorar muito. E aí eu falei, tá bom, então Você resolveu fazer. Catei uma garrafinha com vinagre, com sal, chacoalhava, fazia gargarejo para a voz sair. Fui lá, graças a Deus, meu trabalho foi elogiado. Dei sequência, né? Então, a minha vida foi... Eu fui ali, naquele momento, sentindo que a minha identidade estava sendo perdida. Eu já não sabia mais quem eu era, né? Porque todos os meus planos Nayara, tinham Estavam se frustrando. sido frustrados, né? E aí eu já não sabia mais, porque eu sabia quem era a Nayara pelos olhos da minha mãe. E agora eu não tinha ela para me ver pelos olhos dela, né? E aí eu comecei ali um processo terapêutico. Nesse momento, eu passei por todas aquelas oscilações do luto, né? E aí vem a revolta. Eu me lembro que eu estava no funeral da minha mãe, né? Os irmãos estavam fazendo uma oração. E eu olhava assim ela na urna e me vinha na cabeça uma voz que hoje eu identifico como maligna, né? Dizia assim, tá vendo? O que adiantou você ser crente? O que adiantou você ter voltado para a igreja? Aí, ó, o que adiantou? E eu me lembro que aquilo entrou uma revolta dentro de mim, uma raiva. Falei, é verdade, por que eu fiz isso? E fiquei ali, naquele sentimento. E esse mesmo tio que levou a gente para a igreja a primeira vez, que ordenou eu tocar, ele veio e só me abraçou. O abraço dele me curou. Olha só. Caiu por terra. Como é que Deus é aquela coisa, né? Deus, ele tá no controle de tudo, né? No controle. Como é que ele chama esse teu tio? Antônio. Ele é da onde? Ele é de Rifaina. Aí você falando, a gente já sabe que é um homem de Deus, né? Um homem de Deus na terra, valente. E ele esteve em muitos momentos da nossa vida, não só como tio brincalhão, né? Mas como um homem de Deus ali, né? Então, aquele abraço, quando ele me abraçou, eu sentia meu corpo queimar, né? A hora que eu terminei aquele abraço, eu falei, Senhor, ela era tua. Eu não posso. Não cabe a mim. E eu louvo a Deus porque ela voltou para a igreja e eu sei que ela recebeu o teu perdão, que ela foi para ti. Então, aquilo caiu. Mas aí vem a prova, vem um dia, vem outro, né? E eu pensava assim, ia na igreja e de repente parava. Não tinha força para prosseguir. Não tinha força, pastor, não tinha força. Aí orava quando tinha força, quando não tinha. Às vezes tentava, sabe aquela coisa assim. E aí eu sei que fui ali levando, como se diz, né? Empurrando com a barriga e fazia minha pesquisa e cuidava da casa, cuidava do meu pai, do meu irmão, do meu marido na época. E aquilo foi muito pesado para mim. Você não virou só a mulher agora. Agora você também é mãe, né? Mãe. E tem a questão do cuidado do pai. Vai juntando tudo, né? E aí eu já tinha, assim, aquele amor de mãe pelo meu irmão. E aquilo só superabundou. E eu esqueci que eu também estava ferida. Que também estava doendo aqui. Então, eu queria ser tudo para todo mundo, né?
E aí veio as noites sem dormir, veio a falta de apetite. E aí comia o que dava, o que tinha vontade, às vezes tomava café. Aí comecei a tomar refrigerante, mesmo sendo nutricionista. Comecei a tomar refrigerante. Porque o refrigerante é puro açúcar, dava uma energia rápida e seguia a vida, né? Bom, aí as coisas foram andando. Eu morei com meu pai 11 meses após a morte da minha mãe. E aí meu pai conheceu uma pessoa da igreja, que hoje eu falo que é a minha segunda mãe, é uma bênção na nossa vida. Conheceu ela. Ela trouxe o meu pai de volta para os caminhos do Senhor. Olha que legal. Né? Porque minha mãe e meu pai ficaram juntos aí, casados 27 anos. Né? Então, foi algo muito... Né? Ele tinha acabado de perder o pai. Ele mal tinha elaborado aquele luto. Ele já perde a minha mãe naquela circunstância, né? E aí, eu falei, bom, agora é a hora de eu vazar de novo. Aí, fui com meu ex-marido, alugamos uma casa. E aí, como eu tava ali naquela casa, cheia de gente, com cachorro, cuidando de todo mundo, eu fui para uma casa que eu fiquei sozinha. Porque eu já tinha terminado a fase da pesquisa e eu estava na fase de escrever o documento, que é a tese, né? Que é relatar tudo o que aconteceu, analisar os dados estatísticos, é algo muito trabalhoso. E nesse momento, a minha bolsa já tinha acabado, né? Porque a bolsa do mestrado era 2 anos só que ele é finalizado em 3. Então, eu fiquei 1 ano sem receber bolsa. Aí, nesse momento que eu estava sem receber bolsa, eu comecei a fazer alguns atendimentos nutricionais aqui na cidade. Uma amiga cedeu a sala que ela tem para eu começar a atender. Daí veio a pandemia. Ninguém queria ir em consultório. Bem nessa época. Ninguém queria ir no consultório porque estava com medo. Ninguém queria ir online porque, poxa, que chato numa nutricionista online, né? E aí foi mais... E entra aquela coisa também, né? Tipo, aquela opressão, aquele medo pegando geral, né? A pessoa não tá com cabeça de... Não. Né? Aí tinha pessoas que me procuravam e falavam, você está atendendo? Tô... Ai, mas sabe, eu tô com medo de ir. Né? Tô com medo de ir. Então veio a quarentena, né? As pessoas não saíam de casa para nada. E foi difícil. E eu lá escrevendo, né? Escrevendo, e as coisas só piorando, né? Só piorando, porque esse meu ex-companheiro ele não conseguia compreender qual era a lógica de eu estar vivendo toda aquela situação por causa de um estudo. Era para eu ter ido trabalhar, era para eu ter ido pro, né? E aí, quando eu me vi sozinha naquela casa, aí a depressão veio de uma vez por todas, assim, né? E aí foi onde acabou. Não dormia, não comia, não tinha prazer em nada, coisas que me fazia feliz antes passou a não me fazer feliz mais. Eu me fechei numa concha, né? Me fechei numa concha ali. Aí, nesse meio tempo, eu comecei uma página no Instagram para falar de nutrição. Todo mundo achava que eu estava muito bem, mas, na verdade, eu estava mais mal do que nunca na minha vida. Não que eu estava fingindo, eu sempre fui uma pessoa que soube separar, né? Então, se eu estou trabalhando, eu tenho que dar o meu melhor trabalhando, né? E, para mim, a página nutrição era um trabalho. Então, o dia que eu me sentia um pouco melhor, eu gravava um story, eu gravava um vídeo, eu fazia uma publicação, e as pessoas foram gostando, né, do trabalho. Começou a vir pacientes através da página. Então, foi algo muito bacana. Aí, um dia, umas primas vieram me visitar. Ai, Ná, você tá indo tão bem na página, você tá ótima. Eu falei, ai, eu não tô ótima. Na verdade, o que eu mais quero na minha vida é morrer. Eu não aguento mais. Só que... Isso você ainda estava casada? Estava casada. Eu não aguento mais. Eu simplesmente, nossa, mas você não demonstra. Não demonstra o meu trabalho, né? E eu não queria ir para a rede social falar de algo que eu precisava resolver do meu jeito, né? Eu ia lá na rede social chorar, né? Enfim. Aí, na época, uma dificuldade financeira, esses familiares fizeram uma vaquinha ali para eu pagar uma consulta com o psiquiatra. E fui, né? Fui no psiquiatra. E aí veio o diagnóstico, né, da depressão. E foi um baque muito grande, né? Porque, por um lado, foi um alívio, eu confesso. Porque tudo aquilo que eu estava sentindo, era só eu que sentia. Né? Porque a depressão, se você tem uma diabetes e você sente que ela subiu, você mede a glicemia e vê se ela está alta ou não. Uma pressão, você vai lá, mede e vê. E a depressão? Tá tudo aqui, né? Tá no corpo, né? E eu sempre fui uma pessoa alegre.
Eu sempre fui uma pessoa sonhadora, eu sempre fui uma pessoa falante, né? E sempre gostei muito de falar. E pensava, não posso agora, mas vou poder daqui a pouco, vou poder depois. E isso foi apagando, Vai apagando, afetando, né? apagando, a ponto de eu já não saber mais quem eu era, né? E aí iniciei ali o tratamento, né? Só que os medicamentos, eles podem demorar até 1 mês e meio para fazer efeito. Então, você tem um efeito colateral primeiro, né? Um efeito ali, diarreia, dor de cabeça, mal-estar, sonolência. Você tem tudo esses efeitos colaterais primeiro para depois a medicação fazer efeito. E aí, muitas pessoas que estavam ao meu redor também nunca tinham convivido com uma pessoa, né? Em estado depressivo. Então, tinha dificuldade de entender o que estava acontecendo. Bom, foi até o ponto de que as coisas não ficaram nada bem, né? E aí eu tive que ter uma conversa honesta ali com o meu companheiro, porque já estava claro que estava uma relação morta. Morta. E ele falou, ó, infelizmente, da minha parte também, eu acho que não está dando certo, mas eu não queria te deixar nesse momento difícil aí que você está fazendo, mas, por outro lado, também é difícil para mim lidar com uma pessoa em depressão. E aquilo foi uma ferida. Mas ali a gente entendeu de uma forma amigável que já não tinha mais, assim, vida, né? Eu já tinha parado de ir na igreja de novo, ele já tinha parado também. E decidimos por nos separar. E aí eu fui morar com meu pai, novamente. Meu pai já casado, Voltou né? pra casa. Voltei para casa do meu pai. E nesse momento, junto com tudo, eu acho que veio aquela questão assim, poxa, mas eu fiz tudo tão certo na minha vida, eu tentei seguir um caminho correto. Eu acho que eu tenho mesmo é que me soltar na vida mesmo. Ou seja, né, caminhar com meus próprios passos, e é isso, e aproveitar a vida do jeito que tem que ser, o que vier veio, o que não veio, a gente vai atrás, e é assim. E fui num estado depressivo, porque esses acontecimentos são gatilhos, né? Eu já estava ali me estabilizando daquele episódio depressivo, e aí eu recaí de novo, né? E aí o que aconteceu? Eu encontrei uma atividade física que era tudo para mim. Então, a minha vida se baseava em torno daquela atividade física. Então, eu passava o dia pensando no momento que eu ia treinar. Eu ia treinar 2 vezes no dia. Eu treinava, eu queria ficar deitada lá no chão 1 hora. Aquilo era o meu escape. Bom, aí conheci uma pessoa, né? E falei, quer saber? Vou levar a vida como a vida me levar, né? E aí, conhecendo essa pessoa, daqui e dali, vamos morar junto? Vamos. Aquele sonho do lar destruído, da casa vendida, eu falei, bom, é a chance de eu reconstruir Começar de novo. o sonho da família. E fui. E aí, nesse meio tempo, eu consegui, eu defendi a minha tese de mestrado, né? Deu tudo certo, consegui o meu título de mestre em ciências, né? Então, fiz a faculdade, fiz a especialização e sou mestre em ciências da saúde também, né? Tudo pela USP ali de Ribeirão. E aí eu consegui um emprego numa hemodiálise lá em Ribeirão, porque como eu fiz meu mestrado com pacientes renais, eu tinha muita, né, vivência com esse tipo de paciente. E trabalhando na hemodiálise, consegui um serviço no Hospital São Francisco também, de Ribeirão. Cheguei lá no primeiro dia toda alegre, feliz, que, nossa, né? Eu vou realizar meu sonho agora de trabalhar no hospital. Aí eu lembro que, na época, a coordenadora ali do setor falou, parabéns, seja bem-vinda, você vai ser a nutricionista que vai auxiliar a outra nas UTIs Covid. Pastor do céu, eu nunca nem tinha entrado numa UTI, quanto mais para trabalhar. Eu lembro que a primeira vez, o primeiro contato que eu entrei, que os pacientes cheios de fio, de tubo, para tudo quanto era lado, e eu não sabia o que era entubado, o que era traqueostomizado. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, mas estamos aqui, vamos para a luta. E a depressão ali. Mas eu falava, eu vou, né? Eu vou. E rastejando, mas ia. Estava tratando ela. Estava tratando, né? Fazendo terapia e o tratamento medicamentoso. E aí comecei a trabalhar no hospital, comecei a fazer cursos para entender melhor, né? Me tornei a nutricionista das UTIs ali, trabalhei... quando eu entrei, tinha 4 UTIs Covid abertas. Vi muita coisa lá.
né? Eu ia te perguntar isso, a questão, por exemplo, você falou que te marcou muito a questão do teu avô, né? De nunca ter visto. Chegou a gerar um gatilho aí quando você entra ali e começa a ver, né? Porque eu cheguei a estar numa UTI, mas porque eu passei, né? E isso mexeu contigo ali dentro, à primeira vista, assim? Mexeu porque a minha mãe, o óbito da minha mãe foi declarado naquele hospital. Então, Também, todos os verdade. dias eu tinha que passar em frente àquela sala de emergência, ver aquele leito e lembrar. Verdade, tem a questão da mãe E também. aquela mãe estava aqui ainda, estava aqui, Era recente isso. recente. Quanto tempo aí dá? Minha mãe faleceu em 2019 e eu entrei no hospital metade do ano 2021. Bem... Um ano e meio, né? E eu via que as pessoas estavam seguindo a vida e a minha vida tá, né? Bom, eu falei, consegui esse emprego, agora vai. E aí foi o que o pastor disse. Eu comecei a ver coisas que iam dando outros gatilhos, né? Então, às vezes eu via alguém ir a óbito com a idade do meu irmão, ou alguém que lembrava meu pai, ou uma situação que lembrava minha mãe, ou mesmo por se doer, né, pelo paciente. Que eu sou uma pessoa, eu acredito muito, muito no tratamento humanizado. Então, sou uma pessoa que eu tento fazer o meu atendimento mais humanizado possível, né? E aquilo me doía, né? E chegou um ponto que eu tive que começar a trabalhar como me importar com o paciente sem pegar tudo aquilo para mim, porque eu já tinha minha carga. Se eu fosse pegar cada carga, cada morte, cada sofrimento, cada grito familiar que eu ouvia dentro do hospital, eu ia enlouquecer, né? Eu não ia conseguir trabalhar. E eu tive que fazer esse esforço, né, junto no tratamento terapêutico, e entender que eu estava trabalhando num ambiente que eu iria receber pessoas que iriam a óbito. E pessoas que iriam receber milagres, né? E aí, como eu estava só na UTI, então o paciente melhorou, vai para a enfermaria. Aí, num determinado ponto ali, né, trabalhando no hospital, a minha chefe fez um rodízio ali entre a gente e eu fui para a enfermaria. E aquilo foi muito especial, porque eu comecei a ver pacientes lá da UTI que eu tinha se recuperado através da tua ajuda e tal. Que eu tinha visto que parecia que não tinha saída e ele estava lá, né? Eu me lembro de um senhor de 70 anos que caiu de cima do telhado, quebrou o pescoço, machucou tudo, enfim. E eu olhava ele com o colete imobilizado e eu falava, meu Deus, tadinho, com essa idade, será? Fui ver ele na enfermaria, foi embora andando, foi embora comendo, né? Então, assim, por exemplo, hoje o meu trabalho é trabalhar tanto com os pacientes que estão entubados, então precisa, às vezes, de uma alimentação por sonda ou na veia, né, que é a parenteral. Então, o meu trabalho é basicamente, os pacientes que estão conscientes, eu tenho que saber se ele tem alguma alergia alimentar, se ele tem alguma intolerância. Tem muito pacientes lá de pós-operatório, então eles têm dificuldades para se alimentar. O que os pacientes mais amam no hospital é a gelatina. Né? A gente vai, faz uma comida caprichosa, cheirosa, bonita, mas é a gelatina que vence, né? Porque ela é refrescante, ela é líquida, né? Muito fácil, né? Então, E às vezes você fala assim, poxa, é uma gelatina a mais que você está mandando, mas aquilo muda a vida daquela pessoa naquele dia. Os pacientes normalmente têm, quando ficam muito tempo entubados, às vezes eles acordam e falam assim, eu tô com vontade de tomar coca. E aí você conversa com o médico, né? Se não tiver nenhum problema, a gente vai, serve a coca. Faz o aniversário, a gente faz um bolinho, manda uma mensagem. Então, a nutrição ali dentro do hospital, ela não está só ali na parte de recuperar a saúde do paciente pela comida, né? Mas pelo afeto também, porque comida é afeto, né? A gente não come só pensando assim, eu vou comer isso porque isso tem tal nutriente, vai fazer tal coisa no meu corpo. Não, a comida é um ato social, né? A gente tem memórias de comida, né? Eu acredito que todo mundo, se pensar, tem uma comida da mãe, tem uma comida da avó, né? E tem até aquele filme do Ratatouille, né? Que o pessoal gosta bastante, que o ratinho faz ali um prato e o crítico se lembra de quando ele era criança, né? Então, acho que a comida é isso também na vida da gente, né? E toda vez que eu me aproximo de um leito de um paciente, né? Eu chego, me apresento e falo, como você está se sentindo hoje? Porque a gente chegar e falar assim, aí, tá tudo bem? Aí as pessoas falam assim, se tivesse tudo bem, eu não tava aqui, né? Aí você fala, olha, como você tá se sentindo hoje, né? E a pessoa fala, olha, hoje eu tô me sentindo melhor que ontem. Aí você já faz aquela festa, né? Aí eu sempre faço as perguntas convencionais, né? E eu falo assim, olha, como eu posso te ajudar hoje? Tem alguma coisa que você gostaria de comer?
né? Tem alguma coisa que você pensa, hoje eu queria muito tomar um suco de laranja. Então, são coisas simples, parece bobeira, né? Você vê, Mas que faz toda a diferença, né? faz toda a diferença para aquele paciente, né? Então, você sabe que ali dentro principalmente de uma UTI, ele está sendo furado, ele está ouvindo aparelho 24 horas por dia, pi, 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 na cabeça E dele. tá vendo também Está todo mundo que tá vendo, chegando ali de tudo quanto é jeito, né? chegando, indo. Às vezes, infelizmente, o paciente que está ao leito do lado vai a óbito. Isso. Eu ia te falar, porque eu lembro quando eu passei, né, pela UTI, eu lembro de uma experiência que eu tive quando eu olhei pro rapaz do lado, ele tinha caído, um acidente de moto, e tinham pedaços de pedra dentro da cabeça dele, assim, e ele ficava ali. Nossa, eu lembro daquilo, porque era eu e ele, né, esperando para ser atendido e tal. E eu lembro que isso aí ficou marcado. E eu fico pensando, né, o que que uma pessoa... Por exemplo, hoje eu ia te perguntar isso. Qual que é a média, por exemplo? Tem pessoas ali dentro que chegaram a ficar assim, um longo tempo ali, vivendo ali dentro? Porque essas pessoas vão ver muita coisa, né? Muita Sim. gente chegando e saindo, né? Sim, sim. Ali, na nossa UTI ali, nós temos uma UTI geral que recebe tanto pacientes de pós-operatório que vão ficar no máximo 3 dias ali, alguns que já vão para a enfermaria no mesmo dia, e a gente tem os pacientes mais graves, né? Que normalmente ficam um tempo maior, às vezes meses, né? Mas eles passam um tempo em coma, né? Ali em coma induzido, ali entubado e tal. Mas tem pacientes que, às vezes, eu lembro de um paciente na UTI Covid, que, infelizmente, ali no leito que ele estava, ele tinha visão dos outros pacientes, então ele via todo mundo entubado, só ele acordado. E ele tinha, porque ele estava tendo uma queda de saturação, a gente não podia manter ele na enfermaria. E eu me lembro que ele falava assim, pelo amor de Deus, deixa eu sair daqui, eu prometo que eu vou ser bonzinho lá, eu vou ficar quieto, né, coitado. E chegou a ter crise de pânico, de ver, porque o paciente foi a Eu óbito. imagino. Você tá ali só você e não tem como tirar ele dali, porque ele precisa estar no lugar. E de repente ele tá vendo pessoas falecendo ali, passando mal. Meu Deus. E a gente tinha que se paramentar, então estava o tempo todo de avental, estava de máscara, né? Então tinha toda aquela questão, os familiares não podiam ir, né? Realmente as pessoas se sentiam muito sozinhas, né? Então, assim, uma coisa que acontece muito comigo, às vezes, do paciente pegar e falar, você pode segurar minha mão? Acontecia muito isso, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que dei muita abertura para as pessoas. Olha, eu estou aqui, eu sou nutricionista, mas pode falar se você precisar de alguma coisa, né? Então, assim, de ficar ali no leito segurando a mão da pessoa, né? Às vezes de limpar o olho, uma lágrima que cai, às vezes a pessoa está, né, imóvel e não, né? São detalhes, vamos dizer assim, né? E eu me lembro desse paciente que chegaram para ele e falaram assim, seu fulano, hoje o senhor vai para a enfermaria, viu? Graças a Deus, o senhor está indo muito bem. Ele ficou tão ansioso que o coração dele acelerou demais. Teve que ficar mais um dia na UTI. E aí são pessoas que, infelizmente, acabam ali... Ele falava para mim, eu não quero nunca mais estar num lugar desse. Né? Então, assim, para a gente que é profissional, a gente está adaptado ali, né? A gente, né, é esperado. Mas para uma pessoa que, às vezes, nunca nem foi internada, e, de repente, ela cai dentro de uma UTI, né? E ali é uma corrida contra o tempo pela vida. Então, o paciente parou, é a equipe inteira, é carrinho, é todo mundo correndo, é uma vida, né? Eu ia te perguntar isso. Você falou assim que você chega nesse ambiente, começa a ter esses gatilhos. Você chegou a passar mal algumas vezes assim ali ou não? Olha, já teve situação de eu me recordar muito da minha mãe, né? E eu ter que me ausentar do ambiente, sentar, tomar um copo de água, respirar fundo e voltar. Já teve, sim. Você parou aí nesse pedaço da tua vida aí, né? De você ter chegado aí, né? Com depressão ainda. Isso foi ainda até quando? Do quê? A questão da depressão. Até esses dias. E aí foi se arrastando, né? Foi se arrastando ali, ficava muito doente, então assim, tava sempre com gripe, né? Porque a pessoa quando tem depressão, a imunidade abaixa também, né? Então tá sempre gripado, ou enfim, peguei Covid 2 vezes, né? E aí nesse ir e vir de ônibus também, 2, 3 horas dentro de ônibus, indo e vindo pro hospital. Bom... E isso nesse outro relacionamento? Nesse outro relacionamento. Aí as coisas começou a não ficarem tão boas, né? E assim, um dia eu simplesmente falei,
né, ali em conversa, né? Será que tem como a gente fazer diferente? Né? A gente foi tentando realmente fazer de formas diferentes para que ficasse um pouco melhor, mas não foi possível. E aí a gente também chegou à conclusão de que era hora ali de parar por ali. Fui embora desse relacionamento, voltei para casa do meu pai. Eu voltei, né? Então, eu já tinha tido ali, né, o fim daquele relacionamento, que já tinha mexido um pouco, né, com a depressão. E indo na casa do meu pai firme na igreja, comecei a ir um culto com ele, um culto não ia, aquela coisa, né? E aí tem a minha prima, que vem aqui, né, na Metodista. A Tamires, né? A Tamires. E aí comecei a falar para ela, a gente cresceu junta como irmãs, né, desde pequenininha. E ela via a minha situação e ela falava, Nayara, eu não me conformo de não ver mais aquele brilho nos seus olhos. Vamos um dia comigo no culto, você vai amar o louvor, né? Você vai amar o louvor, era o que ela falava. Aí cheguei a vir um culto, né? Fui muito tocada. Foi diferente na hora de chegar, tipo, Nossa, o lugar, o foi. ambiente. Eu gosto de entrar nesse ponto, porque eu conheci, assim, pessoas de várias denominações que chegaram, né? E aí narra falando, nossa, eu não achei que era desse jeito. Foi muito diferente, né? E aí, a hora que chega ao final do culto, que a gente tem a oportunidade de ir até lá na frente para receber uma oração, eu lembro que a Tamiri só olhou para mim e falou, vai. Aí eu, ai, não vou não. Né? Um medo, tipo, ai, o que eu vou esperar? O que vai acontecer? Ela, vou com você. E ficou ali do meu lado. E eu me lembro de uma pastora, não vou lembrar agora quem é essa, que chegou para mim, colocou a mão na minha cabeça, aquilo foi um abraço para mim, né? Colocou a mão nas minhas costas e falou assim, Senhor, quanto fardo tem aqui? Ai, que já as lágrimas já começou a correr. Como ela poderia saber, né? Se não fosse o Espírito Santo. E ali fez uma oração sobre a minha cabeça, falou que via sobre mim um espírito de morte, mas que Deus declarava vida. Aquilo... Quebrou o decreto. Quebrou. Fui embora. Fui embora. Cheguei a vir outro culto. Amei, tudo lindo, maravilhoso. Só que aquela coisa, vinha, parava. E aí eu comecei a perceber um declínio da minha saúde, assim, né? E eu comecei a ficar sem conseguir dormir novamente. Só que eu trabalhava, aí chegava dias que eu não conseguia trabalhar. Isso mesmo com a medicação, você mesmo com a medicação, né? Mesmo com a medicação. Trocou a medicação, em terapia, fazendo todo o tratamento proposto, né? E aí eu tinha dias que eu tinha X pacientes para atender, eu não conseguia atender aquele determinado número de pacientes, porque eu tinha que parar, eu tinha que respirar, fiquei doente, enfim. Eu ia te perguntar, hoje você entende que o teu lado era mais espiritual ou... O que você vê? Qual que é a tua visão hoje? Tinha uma carga muito espiritual que eu não imaginava que existia ali, na doença, né? Porque muitas pessoas falam que a depressão é espiritual, é demônio. Outras falam, não, a depressão é uma doença, não tem nada a ver com o espiritual. E eu senti na pele que não, pode ser os dois. Então, eu ia te falar porque a gente acaba conversando com muitas pessoas, né, que passam por ou já passou, né, por questão da depressão e a crise de ansiedade, né? E a maioria das vezes, por exemplo, eu já vi casos de pessoas assim que foram em uma oração, por exemplo, até ontem mesmo no culto, uma jovem me procurou e ela falou assim, pastor, eu vim e no primeiro culto eu deixei de ter crise, né, de ansiedade. Outras pessoas que também foram muito... E teve outras pessoas que foi um processo mais longo, né? De cura na alma, essa questão de pessoas que foram rejeitadas, né? Passaram por abuso, algo do tipo assim. Sim. E foi um processo mais longo. Mas eu gosto de sempre perguntar, né, para as pessoas, porque senão fica aquela coisa da pessoa acha que é somente, por exemplo, uma doença e tipo, eu só posso me tratar desse jeito, né? E não, Deus pode fazer a obra, né? Deus pode tudo. E aí eu comecei a ter um declínio muito grande, só que eu continuei trabalhando, eu continuei vivendo, achando que estava dando conta. Fui no retorno com o psiquiatra e falei para ele, olha, eu não estou bem, mas eu consigo trabalhar. Nayara, você realmente está conseguindo trabalhar? Tô, claro que eu tô. Olha lá, hein, Nayara. Não, tá bom. Aumentou a medicação para dose máxima. Né, chegou nesse ponto, então. Na dose máxima.
Aí, saí dali, continuei trabalhando. Só que aí eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, né? Nesse meio tempo, uma coisa muito importante que eu esqueci de contar é que eu fiquei muito eufórica para mudar para Ribeirão. Porque eu pensei assim, agora eu tô sozinha mesmo, eu vou mudar para Ribeirão, vou arrumar um apartamentinho para mim, perto do serviço, e é isso. Ganho meu salário, pago minhas contas, pago minhas coisas, tá tudo jóia, né? Seguindo com os meus passos, os meus propósitos, os meus sonhos. E falava, senhora, abençoa, né? Abençoa aí e tal. Bom, consegui alugar um flat na rua de trás do serviço. Tava tudo caminhando muito bem. Pois bem, me apareceu um buraco no teto de uma infiltração, que ninguém sabe de onde saiu, de onde vinha e o que ia fazer. Já tinha assinado o contrato, já tinha comprado coisa para o apartamento, já estava tudo engatilhado. Olha, Nayara, eu preciso de 7 dias para arrumar. Esse 7 virou 14, que virou 30, que virou quase 2 meses. E não achava? Não achava. Achei até o ponto que a moça chegou em mim e falou assim, Nayara, você pode desistir do negócio, porque eu não sei quando eu vou te entregar, eu não consigo achar o foco da infiltração. E a água pingando lá. Falei, Senhor, tá bom. Fiquei decepcionada. Então, acho que isso também foi um gatilho muito grande para eu piorar. Mais uma coisa que deu errado na minha vida. Mais uma frustração que chega. Porque eu tava naquela, você vai mergulhando, né? Naquilo. Eu fracassei. Nada vai para frente. E você acredita nisso, né? A sua mente te diz isso e você toma aquilo como uma verdade. E aí eu fui piorando. E aí eu comecei a sentir no corpo que o meu corpo já não estava aguentando tanto sofrimento. Aí eu comecei a ter taquicardia, meu coração começou a acelerar. A minha pressão, que é normalmente 11/8, passou a ser 15/9, 16/9. Fiz exame do coração normal. Fiz exame da pressão normal. Tudo normal. E eu tendo tudo isso. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei à brilhante conclusão de que, bom, é o fim da linha para mim. É o fim da linha. Eu tô piorando, eu tô sentindo muita tristeza, muita angústia, que eu nunca senti antes. Eu acho que desde quando eu perdi minha mãe, que foi uma das fases mais difíceis da minha vida, que eu tive angústia, eu tive dias difíceis, eu tive dias nublados, mas todo aquele conjunto de dores e sintomas estava muito intenso como nunca antes. E entra naquele ponto de, tipo, você não conseguir dar uma resposta para nenhum pensamento teu? Porque tem pessoas que falam que o sentimento, ele fica tão grande, né? Grande. Que ele te domina. Ele fica imenso. Aí a pessoa não consegue. A pessoa só consegue dar uma resposta em cima daquilo que ela sente. Isso. E não em cima da razão, né? Tipo, não, eu não posso, isso é errado. Isso, Aí eu tenho que lutar. Eu acordava, pastor, e falava assim, Senhor, obrigado pela vida. E o pensamento falava assim, eu quero morrer. E eu falava, Senhor, obrigado pela vida. Isso foi passando os dias, até o ponto que chegou, Senhor, obrigado pela vida, mas eu quero morrer. Aquilo vai todos os dias ali na sua mente, até o ponto que você fala, realmente, é isso mesmo. E aí eu comecei a ouvir na minha cabeça, dessa vez a depressão vai me matar. Dessa vez eu não escapo. Você tinha questão de, por exemplo, a questão de tormento espiritual ou não nessa época? De, tipo, sentir alguma coisa, ter pesadelo, essas questões de ver alguma coisa? Muitos sonhos com morte. Morte, 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 morte. Tive experiências, assim, de deitar para dormir e não ter aquela sensação que você não sabe se você está dormindo ou se você está acordado, e você sentir uma opressão, você fica preso ali na cama. Sim, passei muito por isso. Aquele tremor, arrepio. Tem algo te prendendo, né? Isso. E todas as vezes que eu tive essa sensação, eu só consegui ser liberta quando eu clamava pelo sangue de Jesus. Eu acho interessante você entrar nesse ponto, porque as pessoas usam hoje como o nome, né? Paralisia do sono, né? Mas que eu muitos anos da minha vida, e eu acho que dentro do meu casamento aumentou depois, né? Eu fiquei, eu acho que uns 5 anos sofrendo com isso. E eu conto, por exemplo, que eu recebi uma profecia que Deus ia me capacitar, né? Estava derramando algo sobre a minha vida para mim vencer sobre aquilo, porque eu via os demônios me segurando, eu ouvia eles falando no meu ouvido, algo do tipo, né? Que hoje o pessoal fala, não, coisa da tua mente, paralisia do sono, faz esse tipo de coisa e tal. Mas eu lembro de um dia que Deus abriu minha visão espiritual e eu clamei e ele me deu uma espada.
e uma espada de fogo. Eu lembro que na hora que eu segurei essa espada, era um fogo azulado. E ele tinha uns raios assim. Na hora que eu segurei, eu senti que ele me soltou. E passou pela janela assim, ó. E na hora que eu consegui levantar na cama, assim, eu estava segurando, mas eu já não tinha mais ela na minha mão, mas eu estava segurando algo espiritual ali. E depois daquilo nunca mais aconteceu comigo. Então eu até rebati algumas coisas na internet, né? Que eu ficava a pessoa, não, isso é a paralisia do sono. Eu falava, não, é algo espiritual. Sim. Eu falei, é um espírito de morte que estava ali, que me atormentava, né? Muito tempo também. Esse espírito de morte quase ceifou a minha vida, né? Então, era algo, eu tô te falando porque é muito parecido com as coisas que eu vivi. Sim, sim. E é isso que o pastor fala. É diferente, porque não é só uma questão ali que você não sabe se está dormindo ou se está acordado. Quando tudo passa, quando você consegue se liberto daquilo, você fica cansado, você fica sugado, É aquele sentimento de triste. tipo assim também, se eu me entregasse, eu sabia que eu ia morrer. É. Depois eu ficava até pensando, eu falava assim, gente, será que não tem pessoas que a gente já ouviu vários relatos, né? A pessoa deita para dormir e não acorda Não mais. acorda. Falei, será que era isso? Será que essas pessoas passaram por isso? Porque a impressão que eu tinha é que se eu não clamasse, porque trava tudo, né? A boca, trava o corpo da gente. Se você não clamar, e eu tinha que clamar em espírito, só em mente, pedindo, Deus, coloca teus anjos aqui, me ajuda, né? Com o sangue de Jesus. Sim. Eu não conseguia. E eu ficava preso dentro daquilo 5 minutos, tinha vezes que até mais, né? Então era desse jeito também. Sim, sim. Já tive visão, né? De um cachorrinho preto. Ele ia crescendo, 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 virava um homem enorme. Catava eu por aqui, assim. É a e eu mesma falava, coisa. quem é você? Eu sou o espírito da morte. É, falava pra mesma mim. coisa. Né? Então, assim, já tive, sim. Inclusive, não só de sentir, mas de ver. Né? Assim como o pastor tá Eu acho interessante a gente estar falando tudo isso, e eu estou falando de propósito, porque quem está assistindo em casa, de repente, até pessoas que te conhecem, que de repente vai estar olhando, né, a esse podcast, do teu testemunho, e vai falar, não, eu não frequento uma igreja, eu tenho essas experiências assim, né, eu preciso de ajuda, eu entendo agora que é algo espiritual, né, então é de propósito mesmo que eu estou entrando nesse ponto. Com certeza. E eu acredito, né, depois eu vou explicar melhor, mas a gente acaba ficando muito vulnerável, né, espiritualmente, né, assim, longe da palavra, longe daquela comunhão com o Espírito Santo, né, a gente fica realmente vulnerável. Então, eu sentia essas vozes na minha cabeça como agulhas, fincando, assim, 24 horas por dia. Eu já acordava pensando, eu não vou conseguir. Aí tinha aquele clamor assim, Senhor, me ajuda, mas era o máximo que eu conseguia. Mas no fundo, a gente quer se entregar, né? Era o máximo que eu conseguia naquele momento. E aí eu me lembro que a Tamires me chamou para um encontro tremendo. E eu falei, Tamires, não vai ter jeito, porque no final de semana da frente é meu aniversário, e eu já pedi minha folga para o meu aniversário. E eu não posso agora, em cima da hora, trocar a folga. No fundo, eu poderia, né? Mas Eu ia te perguntar, antes do encontro, você chegou a planejar a tua morte, algo do tipo assim, pensar ou não? eu comecei a achar que eu não daria conta. E aí eu comecei a planejar na minha cabeça conversa com meu pai, conversa com meu irmão. Olha, eu não tô dando conta, me perdoa se algo acontecer. É porque eu realmente não estou conseguindo. E eu sempre tive vergonha de falar sobre a depressão, porque eu achava que as pessoas iam me ver como fraca se eu falasse da depressão. Então, no serviço, eu comentava assim com as colegas de trabalho mais próximas, né? Mas nunca abri isso na minha vida. Eu achava assim, eu tenho que vencer calada e é isso. E aí eu comecei, né? Ir trabalhando na terapia. Só que nesse tempo, nesse período, infelizmente, aconteceu de eu não ir na terapia. Fiquei um mês sem ir. Um mês. E o meu psicólogo falava muito assim, Nayara, esses sonhos de morte tá trazendo muito assim uma questão de que algo em você precisa morrer. Tem algo em você que precisa morrer. Não necessariamente você, como você sonha. Beleza. Aí, numa fatídica quarta-feira, eu tava descendo, né, ali a Florêncio de Abreu, ali em Ribeirão, porque eu saio do hospital e desço a pé pra rodoviária. E aquelas fisgadas na minha cabeça. Eu vou morrer, eu não sirvo pra nada. Como eu vou sonhar na minha vida? Eu já perdi tudo. Eu já perdi relacionamento, já perdi casa, já perdi imóveis.
eu não conseguia me ver bem, boa na minha profissão. As pessoas olhavam para mim e falavam, Nayara, você é uma ótima nutricionista. Você sabe atender muito bem o paciente. Olha, eu quero ser como você. Só que eu não via nada daquilo. Eu não conseguia enxergar. Para mim, eu estava indo lá, fazer meu serviço, indo embora. Indo lá, só que... O inimigo já tinha gerado algo em você, que você era uma derrotada, Uma que não derrotada. conseguia nada. Derrotada, fracassada. Até a questão, na hora que você falou, eu entendi. Você falou assim que a questão de mostrar essa fraqueza era muito difícil para você, porque o inimigo já tinha gerado isso em você, né? Sim. Tipo, e aí você ter que expor isso era algo muito doloroso. Sim, sim. Porque tinha pessoas no meu círculo, né? Às vezes familiar ou amigos próximos, que falavam assim, eu não entendo de onde vem sua depressão. Por que você está com depressão? Você sempre foi alegre, né? E isso me machucava, porque as pessoas ao meu redor já não entendiam. Imagina se eu fosse colocar isso para o mundo, né? Aí estava descendo ali a rua e aqueles pensamentos. E eu sentia, pastor, uma coisa... parecia que eu estava desconectada da realidade. Parecia que eu só era um corpo andando. Então, eu não me sentia parte de estar aqui. Eu não me sentia viva. Era como se o meu corpo estivesse vagando, assim, sabe? E eu descendo aquela rua, sentindo como se o mundo fosse algo surreal, fictício, eu não estivesse ali. E aquela dor, aquela angústia... E eu tinha, no mês anterior, cuidado, né, na UTI de 3 pacientes com tentativa de suicídio, que acabaram tendo que ficar um tempo na UTI, muito grave. E aí aquilo já tinha mexido comigo, né? Até o ponto que eu cheguei ali no final da rua, antes de atravessar aquele córrego para ir para a rodoviária. O semáforo, para mim, estava vermelho. E aí estava aberto, né? E veio... Isso de pé ou de... A pé. A pé. A pé. E aí veio vindo, assim, um circular da cidade, eles andam bem rápido, né? Aí me veio o pensamento. Eu acho que eu vou me jogar na frente desse ônibus, porque vai parecer falta de atenção, ele vai me jogar a quilômetros na velocidade que ele tá. E eu acabo com tudo isso. Ninguém vai saber que, tipo, eu tentei tirar minha vida, algo do tipo. Ninguém vai saber. E aí, foi tudo muito rápido o pensamento, né? E parecia que eu sentia um impulso para ir. Um impulso muito forte. E aí, ao mesmo tempo, eu pensei assim... Nossa, mas e meu irmão? E meu pai? Eu não posso causar essa dor a eles, né? E se esse ônibus passar e eu não morrer e ficar toda estrupiada? E aí? Aí minha vida acabou mesmo. E tudo isso em milésimos de segundo e eu parei. Voltou em si. Esperei, atravessei, entrei no ônibus e vim chorando no ônibus. Quando chegou aqui em Brodowski, a minha boca começou a salivar. E eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa que vomita com facilidade. Até quando às vezes tem uma intoxicação alimentar, tem que provocar o vômito para aliviar. E aí minha boca começou a salivar, meu olho encher d'água. Falei, Senhor, eu vou vomitar. Já catei a jaqueta, mas eu vomitei tanto naquele dia dentro do ônibus. Mas tanto. Sujou meu cabelo, minha blusa, e aí eu comecei a chorar, porque eu não sabia que aquele vômito era emocional. Eu fui entender só depois. Eu não tinha comido nada de diferente, né? Eu não estava sentindo nada físico. Ele só veio. E aí já cheguei em casa chorando, desci no ponto, cheguei em casa chorando. Continuei vomitando, chorando ali. Entrei numa crise, que eu não conseguia parar de chorar. Chorar. E aí a Andréia, né, veio, sentou do meu lado, meu pai já veio. Nayara, é só Deus. Eu não sei o que te falar, Nayara. Se você te falar que é Deus, você precisa buscar o Senhor. E a Andréia falava, Nayara, pode chorar, filha, você está com vontade de chorar, pode chorar. E eu chorava, pastor, e eu soluçava. E eu só falava assim, eu não aguento mais. Quero morrer. Eu só quero morrer. É só isso que eu quero. Ela falava assim, Senhor, está repreendido, Senhor, essa fala. Aí eu falava para ela assim, eu não aguento. Não, Nayara, você ainda tem algo para você. Não tem. Aí, com essa piora, ela falou, ó, conversa com o seu psiquiatra e marca uma outra consulta. E aí eu marquei uma consulta no outro dia com ele e expliquei todo o fato, tudo que tinha acontecido. Ele falou, olha, Nayara, eu vou precisar te afastar do trabalho, né? Porque você está correndo risco. Você precisa ficar em casa, você precisa tomar medicação, você precisa se cuidar. Mas, assim,
O seu caso, na verdade, é para internação. Então, eu vou te dar 2 opções. Ou você ou eu te interno, ou você vai prometer para mim que você vai ficar bem em casa. Com seu pai, com a Andréia e com seu irmão. Aí eu falei, não, eu prometo, eu vou ficar bem em casa. Deixa eu ficar em casa com as minhas cachorras, com a minha família. Eu não quero ser internada, pelo amor de Deus. Bom, como ele tinha aumentado a dose do antidepressivo há 1 semana atrás, ele manteve, né? Porque eu ainda estava naquela janela de que não tinha feito o efeito esperado. E falou, vou te afastar. E aí me afastou do trabalho desde então. Aí no outro dia, né? A minha vida era chorar. Você olhava para mim, eu estava chorando. Você falava bom dia para mim, eu estava chorando. E era um choro que vinha. Sabe aquele choro que as lágrimas despencam, aquela angústia, aquela dor. E eu falei, meu Deus, eu vou passar todo o afastamento do trabalho dentro desse quarto, nesse escuro, chorando. Pedindo a Deus para eu não fazer nenhuma besteira comigo mesma. Aí minha prima, novamente, foi no outro dia lá em casa, né, a Tamires. Nayara, eu preciso de uma bolsa, que eu vou participar de um encontro na igreja. E a gente fica lá na escola, eu preciso de uma bolsa para eu levar minhas coisas. Eu não tenho. Você tem? Tenho, pode vir buscar. Aí fomos buscar a bolsa. Ela foi lá buscar a bolsa. Aí ela ficou num cantinho, ficou toda assim, né? E meu pai, assim, lavando a louça. E ela não sabia como meu pai ia reagir, né? Dela me chamar para ir no encontro. Porque eu ia na igreja com ele, aí às vezes eu vinha aqui, eu estava indecisa do qual o caminho, o que eu faço agora? Aí, foi até que ela soltou. Quer ir no encontro comigo? Aí eu, mas o que é esse encontro? Eu não sei. Eu só sei que é bom. Também não fiz. Eu só sei que é bom. Só sei que todo mundo que participa fala que é bom. Mas o que acontece lá, não pode, porque não pode falar, senão vai estragar a nossa experiência. Aí meu pai olhou pra mim e falou assim, Nayara, se é de Deus, é bom. Vai. Aí eu falei, ai, tá bom, Tamires, eu vou. Tô te dando de presente. É pra você ir. Aí já mandou uma mensagem para você, né? Contando tudo. Aí o pastor fez alguns questionamentos, né? Porque era uma exceção à regra, né, pastor? Mas era todo um mover de Deus, né? E aí fui pro encontro com ela. A gente não sabia o que esperar, então cheguei ali com o coração... O meu coração ali era... Não tem jeito para mim mais. Eu pequei. Eu acho que Deus não me quer. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Era esse meu pensamento. Eu pensei, eu acho que Deus vai soltar um belo de um chicote e vai, me chicotear. Vai fazer eu enxergar que eu realmente sou tudo isso mesmo, errada, ruim. E ali começou o mover dentro do encontro, né? E aí no sábado foi o dia mais especial para mim, que o Senhor tocou muito. Teve um determinado ponto ali que começou a tocar um louvor. E começou baixinho, assim, como quem não queria nada. E começou. Não sou indiferente com a sua dor. Eu sei das marcas que a vida te deixou. Ouço o teu grito, dizendo eu desisto. Está doendo, mas estou contigo. E aí começou a mover, sabe? Eu falei, nossa, Foi passando a tua vida faz ali. tanto tempo que eu não ouço alguém dizer assim, oi, eu sei da tua dor. E eu estava ouvindo isso do próprio Criador, né? Que ele sabia da minha dor. E aí, no refrão, começa a falar, né? Eu vou curar seu interior, a depressão não vai te matar. Na hora que falou isso no refrão, parece que foi uma espada que cortou aquele sentimento. Porque até ali eu tava. A depressão vai me matar, a depressão vai me matar. A hora que falou isso no louvor, foi uma espada. Mas cortou. Não vai matar. Não vai matar. E aí, da sexta-noite até aquele momento do sábado, eu ficava revivendo a memória de eu quase entrando na frente do ônibus. E aí eu chorava muito, copiosamente. Aí, no final da estrofe ali, do refrão, da música, diz, né? Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu porque eu estava lá. E veio que nem um vulto, bem rápido, assim, uma visão. Eu sentindo uma carga, uma opressão muito grande, como se fizesse assim para mim, ali naquela rua. Me empurrando. E aí criou um paredão, assim, na minha frente. Um paredão transparente de água. Não tinha como eu atravessar ali naquele momento. Não era para eu atravessar naquele momento. E eu falei, Senhor, o Senhor estava lá. E ali o meu coração se abriu para, tipo,
então eu acho que agora eu não vou encontrar um chicote, acho que eu vou encontrar um abraço aqui. Né? Então foi passando Você ali... entendeu o cuidado de Deus, mesmo você passando por tudo aquilo, O cuidado Deus de estava ali Deus. cuidando de você. E aí teve ali uma guia ali no momento, né, do encontro, de uma palavra que falou, olha, a depressão, ela pode sim ser curada, assim, se o senhor quiser. Mas você pode também ser curada através do medicamento que você precisa tomar. O psiquiatra, ele também pode ser usado por Deus. O psicólogo também pode ser usado por Deus. Então, eu entendi. Ok, Senhor, eu não sou menos que ninguém por estar precisando de um tratamento nesse momento. Mas eu acho que a minha cura, né, a cura que o Senhor falou nesse louvor, ela está aqui. A cura do meu interior está aqui. E eu criei naquilo. E foi se passando o tempo ali, né? O Senhor abençoou poderosamente a ponto de eu realmente sentir que eu morri. Eu realmente morri, porque eu renasci no encontro. Eu renasci ali, eu senti Deus tão próximo de mim, tão próximo, dizendo assim, olha, minha filha, sou seu pai, fui eu que te gerei. Antes de você nascer, antes de você estar lá no ventre da sua mãe, eu já conhecia a tua história. Eu não te julgo, né? Como Elias, né? Senhor, já sobrou eu aqui. Eu quero morrer. Né? Pedindo a morte. Entrou nenhum numa caverna, né? Que aquela caverna é uma depressão espiritual. É uma caverna, né? E naquele momento, onde eu achei que eu fosse, né? Igual eu fiz um post esses dias, onde eu achei que eu fosse encontrar juízo, eu encontrei amor, né? Eu encontrei amor de Deus e eu encontrei amor dessa comunidade cristã que me abraçou ali naquele momento, sabe? Aquilo foi algo que simplesmente fez eu saltar da morte para a vida. E aí a gente chegou no culto ali pós-encontro que eu tava explodindo, né? Dançando, literalmente. Dei o meu testemunho, né? Louvado seja Deus. E eu me lembro do psiquiatra dizer para mim assim, na quinta-feira, antes de eu ir pro encontro. Olha, Nayara, agora tá tudo escuro. Você acha que é o fim. Mas você vai ter motivo para sorrir de novo. Você vai ter. E eu pensava assim, você não sabe nem o que tá falando. Motivo do quê? E eu falei, Senhor, obrigada. Porque se eu tivesse entrado na frente daquele ônibus aquele dia, eu teria perdido o maior motivo para eu sorrir na minha vida, que é a tua presença. Eu estava com saudade. Saudade da presença de Deus, saudade do Espírito Santo, mover da linguagem espiritual. Eu me lembro que ao final do encontro, o Senhor me deu um cântico em línguas. Olha que né? bacana. Ele me deu um cântico em línguas, né? E Deus usou muito, né? E aí, dei ali o testemunho e foi algo muito importante. É o testemunho que você deu quando saiu do encontro, né? Que é aquele primeiro culto ali, né? Que entra dentro da igreja. Porque aí a gente conversando ali com umas pastoras, e a Tamires disse, imagina, Deus libertou ela, né? Ela estava depressiva, né? Beira da morte. E aí a pastora falou, tem que contar, menina. Vai lá no culto e conta. Testemunha agora, Aí eu falei, Senhor, como que eu vou fazer isso? Acho que o pastor Jefferson vai olhar para mim e falar, quem é você, menina? Mas tudo bem. Peguei o microfone, fui lá, olhei para todo mundo, contei. Meio insegura, eu falei, Senhor, eu vou, porque o que o Senhor fez para mim não pode ficar aqui dentro. Outras vidas vão ser alcançadas por isso, né? E foi curioso, porque isso foi no domingo, né? Na sexta-feira, antes do encontro, eu fui num mercadinho lá perto de casa. E como eu tinha chorado demais no dia anterior, com aquele olhão todo inchado, e eu fui comprar um pão lá no mercadinho, a moça me atendeu, e eu assim, né? O tempo todo, obrigada. Eu quero só tanto, tal, obrigada, paguei, fui embora. Aí na segunda, cheguei lá, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou querer isso, aquilo. E eu falava, Senhor, como que eu vou pedir desculpa para ela por eu não ter conseguido olhar nos olhos dela na sexta-feira? E fiquei ali, né? Ensaiando o discurso. Ensaiando. Aí ela passou ali a compra, olhou para mim e falou assim, eu vi seu testemunho ontem. Eu realmente estou vendo a obra. Aí eu falei, nossa, eu ia te pedir desculpa agora, porque eu vim aqui e eu não estava conseguindo nem conversar. A moça vem na igreja ou ela viu por algum lugar? Ela veio na igreja aquele dia. Eu acho que, eu não sei se ela frequenta a igreja ou se ela veio recepcionar alguém e ela viu.
E ela viu, e aquilo foi tremendo. Aí fui na casa de uma outra amiga, contei o testemunho, e ela falou assim, ela mora aqui na região do Tiradentes. Ela falou assim, no domingo, eu tava aqui no quintal, e eu falei assim pro meu marido, bem, vem cá, o Espírito Santo tá aqui. Ele falou, vou não, tá aqui também. Porque ali, o mover do Espírito Santo, ele atingiu as casas ao redor. Foi um outro testemunho muito bonito, né? E aí, desde então, vindo congregar, iniciei o discipulado. Eu ia te perguntar, a questão dos remédios, você foi tirando para entender que você estava curada? Como é que foi isso? Como eu, num determinado ponto do tratamento ali, né, da depressão, eu tirei os medicamentos por conta própria. Ah, você tirou. E aí eu tive um rebote, uma crise muito grave. Mas você tirou de uma vez? Tirei, eu parei. Parou com tudo? Eu achei que eu estava bem, falei, parei. Entendi. Meu psiquiatra, Ficou bravo. Ficou bravo. Então, toda vez que eu vou... E tá certo, ele fala. Tem que ficar bravo mesmo. Ele fala, né? E aí, assim, eu entendi, né, o que aconteceu. Nessa comunhão com o Espírito Santo, em oração, o Senhor tem feito muito mover, né? Na célula, nos cultos. E aí, esses dias eu fui orar ao Senhor sobre a minha situação, né? Porque eu aprendi, né, que às vezes a gente faz várias coisas como nosso Deus, sem perceber. Um dia eu fiz atividade física como meu Deus. Ela era tudo. Era para ela que eu corria, para tudo. Entendi. Aí depois eu fiz o meu salário, meu Deus, né? Eu vou mudar, eu vou fazer acontecer, porque eu ganho dinheiro, eu ganho tanto, eu sou isso, eu faço aquilo. E aí eu estava em oração, ali, conversando com o Senhor falou para mim assim, eu te separei. Eu tirei você do seu relacionamento, eu tirei você do seu trabalho, eu tirei você da sua rotina, porque eu te separei. Porque eu tenho coisas para te ensinar. E eu falo para o pastor que uma das coisas que está sendo mais difíceis para mim é entregar o controle na mão do Senhor. É fácil, entre aspas, eu creio em Jesus, eu creio na salvação, eu creio em Deus, eu creio no Espírito Santo, eu quero ser cheia do Espírito Santo, mas dizer, olha aqui, Senhor, está aqui o controle da minha vida. Senhor, eu estou pelo INSS agora, estou esperando uma perícia. E aí, nesse período, estou sem o meu salário, mas eu estou confiando em Ti. É diferente, é difícil. E o Senhor tem tratado isso comigo, né? E o Senhor tem tratado comigo sobre a questão do medicamento. Falei, Senhor, eu paro ou não paro de tomar? Fui ou não fui curada? O Senhor falou, eu ainda não te ordenei. Ah, legal. Essa questão de ter esse direcionamento do Espírito Santo e entender, né? Que para uns é de uma forma, para outros é para outra. Mas é você entender essa conexão com ele, né? E aí eu tenho aprendido do Senhor o seguinte, né? Principalmente naquela palavra que eu ouvi. Então, eu entendi que o Senhor falou, continua, né? Porque imagina eu chegar lá pro meu psiquiatra e falar assim, tô curada, parei com tudo e é isso aí, né? Talvez até dando um mau testemunho, mas o Senhor tem me ensinado assim, os dias difíceis vêm, os dias maus, e eu enfrentei essa doença durante muito tempo sozinha, né? E agora eu estou aprendendo a lidar com ela junto com Ele, né? E aí, toda vez que vem aquele pensamento, sou fracassada, eu fracassei, eu isso, eu aquilo, agora eu estou em casa, eu estou esperando tal coisa, né? Enfim, o Senhor fala, olha para a minha palavra, né? Então, assim, a gente não é o que a gente pensa. Às vezes a nossa mente, ela é audaciosa, né? Ela é traiçoeira, e a gente tem que entender que existe um mundo espiritual. A gente tem que aceitar que esse mundo espiritual existe. A gente tem que aceitar que existe, às vezes, uma perturbação que é espiritual. Não ser inocente demais, né? De achar que... Não pode também achar que tudo é espiritual, mas que também tudo é natural. E hoje os sonhos voltaram? Os sonhos voltaram. Né? Os sonhos voltaram. Já estou aí vendo de retomar as minhas aulas de teclado, né? Para, se Deus quiser, logo fazer parte também do Ministério do Louvor. Bacana. Né? Estou fazendo discipulado, aprendendo mais da palavra do Senhor. Quem sabe aí, né? Esses dias para trás, eu vim num culto, tá assim, sabe quando você tá tão cheio do Espírito, você fala, meu Deus, eu vou sair pondo a mão na cabeça dos outros na rua. E meu pai lá em casa com as costas travadas. Ai, minhas costas. Ai, meu Deus, até quando? Falei, pai, o senhor aceita eu orar pelo senhor? Aceito.
Aí fizemos ali todo o protocolo que ele tá habituado a fazer. A hora que ajoelhou, eu já pus a mão na cabeça dele, pus a mão na coluna dele, que eu tinha recebido aqui uma cura, porque eu também tenho problema de coluna, vim num culto com a coluna doendo. Ah, tem isso também. Tem isso também, aquela coluna, porque eu já travei a coluna, já fiquei de cama aí 40 dias. Uhum. E aí o pastor veio, orou por mim e falou, ó, você já foi curado. Eu falei, senhor, se eu fui curado, meu pai também vai ser. Olha que Fui legal. lá. E aí acabamos de orar ali, né? Aí eu falei, aí, pai? Aí passou um tempo, ó, tá doendo menos, viu? Uhum. Aí passou, ó, não tá doendo mais. Olha aí, glória a Deus, né? Né? Então, Deus já tá te usando. tá usando, né? Assim, sonhos, né? E eu tô sentindo assim... Você tem muita questão do sonho profético também, né? Você sempre me manda algumas coisas, né? Sim, sim. Essa questão do sonho profético, você Muito. entende Deus falando contigo através dele? Sonhos, visões, né? Eu tive uma situação aí que eu estava em casa, em louvor ali a Deus, e o Senhor trouxe uma pessoa do meu serviço, que eu nem tenho muita amizade. E o Senhor falou assim no meu coração, fala para ela que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Aí eu mandei um áudio, olha, eu estava aqui e tal, e Deus me mostrou você, eu não sei pelo que você está passando, mas ele pediu para eu te falar que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Às vezes essa noite demora. Não vou dizer para você, às vezes ela vai ser rápida ou ela vai demorar. Mas ele mandou te falar que a alegria vem. Uhum. E ela me respondeu, olha, eu não sei mais o que te responder, porque eu estou passando por um processo aqui na minha vida, que eu questionei a Deus, e essa noite foi mais uma noite longa, buscando dele uma resposta. E eu não imaginava que essa resposta viria tão rápido. Olha só. Né? Então, assim, eu tenho sentido o mover de Deus novamente, né? Aquela esperança da vida eterna, aquela esperança da salvação. Que tinha ido embora. Tinha ido embora. Imagina, se eu era fracassada na vida terrena, imagina na vida espiritual, tanto que eu me sentia fracassada. E aí agora... A gente tem a questão da célula, nós temos uma célula só de mulheres, então a gente senta ali entre mulheres, a gente se olha, você fala, nossa, olha, uma mais guerreira que a outra, e a gente pega na mão uma da outra para orar, e aí a gente tem a amiga secreta da oração, né? Então a gente tira os nomes e a gente passa a semana inteira orando por aquela amiga. Ai, que bacana. Então você sabe que você está cobrindo a vida de alguém em oração e alguém está cobrindo a sua, né? Tudo isso tem me fortalecido, e aí uma das células o Senhor deu sobre a mesa de Deus, né? A mesa do Senhor, na mesa do Senhor tem cura, né? Tem restauração. E ali eu tenho me sentido assim, Deus dizendo para mim, olha, aqui tem um lugar para você, sabe? Eu ainda reservei o meu lugar, o seu lugar na mesa, sabe? O seu lugar de filha, né? Então eu sinto assim que eu renasci em um dos cultos. A gente estava ali, né, no louvor, porque na igreja que eu ia era uma igreja mais... o louvor, ele é mais sacro, né? Então, assim, a gente fica ali mais no banco, quietinha, louvando, né? Então, quando eu vim para cá, eu achava muito estranho. Então, eu falava, levanta as mãos. E eu ficava, né? E aí, teve um curso, o senhor falou, levanta as suas mãos para adorar. E eu levantei as mãos assim, e ia vendo uma ministração, eu falava, você vai sentir o fogo do Espírito. Eu sentia minhas mãos queimar, Eu falava, gente, o que é isso, né? O que é isso? Depois eu olhava minhas mãos assim, parecia um bebê que tinha acabado de descobrir que tinha mãos. E eu falava, Senhor, posso te louvar. E Deus deu uma guia durante um culto para o pastor Saulo, pôs a mão na minha cabeça. E o Senhor falava assim, é livre, você é livre. Pode me adorar com as suas mãos, com seus braços. Aí agora, ó, só... Glória a Deus. Só pra cima. Louvado seja Deus. Então, eu sou muito grata porque eu conheci a Deus naquela, né, denominação. Conheci a palavra. Ali eu fui batizada pelo Espírito Santo. Ali fui batizada nas águas. Ali eu conheci o Senhor. É uma igreja muito comprometida com a palavra de Deus, com a verdade. Mas aqui... eu acho que foi de encontro com o momento que eu estou vivendo. Então, a forma como eu gostaria de me expressar para o Senhor, a forma como eu gostaria de me reunir com as minhas irmãs. Então, isso tem vindo de encontro. Eu acho que é uma questão de que o Senhor está trazendo coisas que eu, de repente, gostaria de vivenciar, de não ficar presa, às vezes, a coisas de aparência, né? Mas tem preenchido meu coração de uma forma que
Hoje as pessoas olham para mim e falam, aquele brilho nos olhos, voltou. Glória a Deus. É Jesus, né? Faz quanto tempo você fez, né, fizemos o encontro? Foi no final de semana, 17 de março. 17, 18, 19. Marcou, marcou muito. E de lá para cá, tá... É só alegria. Ó, é muito lindo teu testemunho. Mas eu queria, antes de encerrar, que você deixasse uma mensagem para quem está em casa. Tá. Você pode virar para essa câmera aqui e deixa uma mensagem. Tá bom, tá certo. Bom, eu queria dizer para você que está assistindo esse podcast, agradecer por você ter ficado com a gente até aqui. Hoje você conheceu um pouquinho da minha história. Se você está passando por algo semelhante, de repente você não tenha com quem conversar, você não se sinta aberto, não sinta segurança para falar sobre o que você está passando, eu quero te dizer que há saída. Houve saída para mim e eu tenho certeza que há para você. Nós temos muitos recursos hoje, né, para essa questão da depressão. Nós temos e a gente tem que buscar mesmo a medicina, o tratamento psicológico. A gente precisa das pessoas ao nosso redor nos apoiando, nos ajudando, ter atividades prazerosas. Mas eu quero falar hoje para você de um recurso que ele é infalível. Hoje eu quero falar para você de um recurso que não tem efeito colateral ruim, né? Você não vai precisar esperar quanto tempo, né, esse remédio vai fazer efeito, né? Eu quero dizer para você que às vezes você está se sentindo sozinho e às vezes sem você saber tem pessoas orando pela sua vida. Assim como meu pai, assim como a esposa dele, assim como familiares, amigos, oraram por mim um dia, pegaram pela minha mão. Eu quero que você saiba que, de repente, tem pessoas orando por você. E que Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele está te esperando. Há uma saída, há um motivo para sorrir novamente. E você precisa provar desse amor. Do momento que você provar desse amor, eu tenho certeza que você nunca mais vai querer fugir para lugar nenhum. Te faço um convite para você vir, né, visitar a nossa igreja, que você venha conhecer os cultos. Tem as células também, que é um pouco mais íntimo. Nós estamos de braços abertos, nós temos prazer em receber você. E espero que, de alguma forma, você tenha se sentido inspirado pela minha história. Saiba que, assim como Deus fez comigo, Ele tem todo o poder de fazer na sua vida. E que você possa saber que você não está sozinho, porque existe um Deus que criou tudo, que está acima de tudo, e que Ele te criou, Ele te formou, Ele te conhece além e acima de qualquer pessoa, até mesmo da sua mãe, do seu pai, do seu esposo. Aquilo que você não contou para ninguém, você pode ir aos pés de Deus e contar. Se você não tiver força de ajoelhar, feche seus olhos, olhe para o céu. Ele está lá, Ele está pronto para te ouvir. E, às vezes, né, tem a menor oração da Bíblia, foi quando Pedro estava andando pelas águas e ele viu que ele estava perecendo e ele falou, Senhor, salva-me. Foi uma oração. E, às vezes, você pode olhar e dizer, Senhor, me ajuda, me salva. Eu tenho certeza que Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, como teve na minha. E aí, um dia, a gente vai sentar e conversar e glorificar a Deus, como nesse podcast hoje. Glória a Deus. Eu sei que Deus tem muito mais para fazer na tua vida ainda. Amém. E amanhã as pessoas ainda vão ver tudo aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Amém. Glória a Deus. Pessoal, muito obrigado para você que ficou até o final assistindo esse testemunho, né, esse podcast. É muito importante você deixar o teu like, comentar aí, deixa um comentário, isso é bacana, né? Traz engajamento pro canal e compartilha esse vídeo. Você conhece pessoas que estão passando por depressão, né? Uma história aqui de uma pessoa que sofreu por todos esses anos e que o Espírito Santo está fazendo uma obra linda na vida dela. Que Deus abençoe tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima em nome de Jesus.